E aí pessoal, beleza? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Vou aguardar aqui um minutinho pra você se inscrever, certo? Pra dar uma força. Breve já vou começar, tô planejando algumas coisas, vou começar umas entrevistas, algumas coisas. O que eu gostaria de dizer sobre o jogo de ontem? Frustrar, né? O jogo que de novo era pra ter ganho. Ai, nesse momento do campeonato já não está fazendo mais tanta diferença, né? Nossa distância pro sétimo colocado, que ainda dos jogos que a gente tem em casa, pro sétimo colocado, que seria o primeiro time que iria para pré-Libertadores, é uma distância folgada, confortável, mas para tirar esse peso, né? É um jogo fora de casa. A gente vai ter um jogo contra o Goiás antes de pegar o Flamengo no Maracanã. E com as reservas, aí eu acho até mais difícil, porque o Goiás está bem no campeonato, é mais difícil ainda conseguir uma vitória. E o Corinthians é crônico, né? Fazer péssimos jogos fora de casa. Ano passado também perdemos para o Juventude. Sempre jogos pavorosos fora de casa. Ano passado, por exemplo, o Lanterna do Campeonato foi a Chapecoense. Fez acho que a pior campanha, uma vitória só. E o Corinthians ganhou lá fora, lá em Chapecó, jogando muito mal, cara. O Cássio fazendo 3 milagres no final do jogo. Mas beleza. O Vitor escalou que praticamente o que tinha de melhor, né? Ele só de início ele só deixou o Fagner no banco. Lembrando que o Balbuena sentiu uma lesão quando ele estava lá já em Caxias e o Vera estava suspenso. Você vê como o Vera já começou a ficar fundamental, né? Nos últimos 5 gols que o Corinthians tomou, o Fausto Vera só estava em campo em 1. E para surpresa de todos, né? O Vitor colocou um time bem ofensivo, né? Bem ofensivo, só com o Duqueiroz de volante. Botou Juliano e o Mosquito junto com o trio. O trio não funcionou no primeiro tempo. Talvez só Itaquera faça eles funcionarem, né? Tem alguma coisa. Mas mesmo assim, o Juliano fez um belo gol. A gente conseguiu 1 a 0 lá no primeiro tempo. Aí faltou, com a saudade, né? Daquele. Segura aquele 1 a 0 tava bom. Aí começo do segundo tempo, num lance bizarro, uma falha imbecil do Raul Gustavo, e o Juventude empata. Ali eu já falei, já era. A chance de vitória acabou e a chance até do Juventude virar. Aí pra minha surpresa, né, a boa jogada do Vital e o Yuri Alberto. Golaço, 2 a 1. E de novo aí o idiota do Mosquito perde a bola e o Juventude empata. Perde uma bola dominada dentro da área. Mais ou menos como foi o primeiro gol do Flamengo na Libertadores. Façam isso na final da Copa do Brasil. Tá? Só isso que eu falo. O Raul Gustavo tá difícil de defender, né? Porque é difícil um jogo que o Raul Gustavo joga e não tem uma falha grosseira dele. Tá? Aí o Fagner entrou e aí o time melhorou demais, né? Do metade do segundo tempo pra frente o time melhorou demais, o time sufocou, fez uma blitz no time do Juventude. Conseguiu um pênalti, o Gil estava impedido por pouquinha coisa. Eu tenho até dúvidas do frame, né? Se foi colocado no momento certo. Aí o pênalti acabou sendo anulado, o pênalti que nos daria a vitória. E o time perdeu vários gols, né? O próprio Mosquito perde um gol feito, que chuta na trave. Foi isso, né?
foi isso, né? Um jogo não muito agradável de se ver, a não ser a reta final do jogo, né? Quando o Corinthians desesperado foi atrás do resultado e teve um volume legal. Não tem muito mais o que falar, né? O campeonato pro Corinthians acabou praticamente. Fazer aí a maior quantidade de pontos que a gente conseguir. Se for ficar em segundo, terceiro, quarto, não vai fazer muita diferença. E tem por suposição corintianos que nem gostariam de ficar em segundo lugar no campeonato, brigar pelo segundo lugar, porque o primeiro for o Palmeiras, aí vai ficar registrado na história que a gente foi vice para eles, né? Então, preferem de repente o terceiro lugar. E o foco todo na semana que vem. Vamos lá. Cássio não teve culpa nos gols, né? O desvio matou, mas 2 gols sofridos, né? Nota 6. Bruno Mendes no primeiro tempo. Bruno Mendes, né? A bola desvia nele também, mas também regular, né? Falei. Para ter o time mais ofensivo, o Vitor colocou o Bruno no primeiro tempo para dar uma segurada e deixar os caras lá na frente. Então, partida regular, né? Nota 6 do Bruno Mendes. Raul Gustavo, nota 1. Né? 1. Mais uma falha bizonha dele. Gil. Pô, Gil, 4 pontos porque você saiu antes do lançamento. A gente perdeu contra o Inter e agora contra o Juventude. Que você fez o gol que foi anulado. Caramba, velho. Você já tá lento, né? Não tá mais do mesmo jeito. Dá nota 4 pra você. Era um segundinho, meio segundinho antes, e aí o pênalti tinha acontecido e a vitória também. Fábio Santos, partida normal, regular, né, 5,5. O Duqueiroz sozinho não conseguiu segurar as jogadas mais difíceis do Juventude, nota 5. Renato Augusto, desde que ele voltou de contusão, talvez o pior jogo dele. Jogou só 45 minutos, foi substituído, nota 5,5. O Juliano marcou um golaço, tá? Nota 7. Mosquito, pior em campo, né? Nota. Eu dei 1 pro Raul Gustavo, vou dar meio pro Mosquito, 0,5. Entregou o segundo gol pro Juventude, perdeu um gol feito na frente, pior em campo, tá? Roger Guedes foi substituído também, não conseguiu fazer nada no primeiro tempo, também nota 5. Yuri Alberto melhor em campo, nota 8, de novo, né? 3 gols seguidos em 3 jogos seguidos vai ser muito importante. Aí no segundo tempo entrou o Matheus Vital, gostei do Matheus Vital, deu assistência, dá nota 7 para ele, e eu gostaria muito de ver o Matheus Vital titular. Acho que o Vitor Pereira vai pensar nisso, vendo o desastre que foi o Mosquito ontem, e que o Watson também não é aquela confiança. Eu colocaria o Vital de titular. Não precisa ser aberto, não precisa ter um cara aberto na ponta. O Vital pode fazer outras funções ali, mas eu acho que um quarteto Vital, Renato, Yuri e Roger pode ser que funcione. Eu testaria isso já sábado com o Atlético Paranaense de titular, só para ver como sai. Os outros que entraram, que eu vai avaliar, não tem muito que avaliar, não. Ninguém, não vou dar nota, ninguém fez nada assim relevante. O Watson, nota 4 pro Watson. O Fagner, aí o Fagner muda o jogo, nota 6 para ele, né? Ele que cruzou a bola aqui do lance que deu pênalti,
as entradas importantes. Ele entrou com tudo no segundo tempo. Não, dá nota 7 pro Fagner. Entrou muito bem mesmo. Fora isso, então, fica aquela frustração, né? Como foi contra o Atlético Paranaense, que a gente tá ganhando, como foi contra o São Paulo. E hoje nem foi por questão de errar tantos gols assim, apesar do Mosquito ter errado um gol feito, mas por ter entregado de bandeja 2 gols pro adversário. Não dá, cara. Aí é complicado. Espero que não façam isso. Não vinham fazendo isso nos jogos anteriores, né? Espero que não façam isso. Que se corrijam muito e que o Vitor Pereira tenha arrebentado com o Raul e com o Mosquito. Eu acho que o Mosquito perdeu a vaga dele de titular no jogo de ontem. E o Raul, cara, por mais que você seja esforçado, você tenha um bom vigor físico, você seja bom na bola aérea, mas uma falha grave por jogo, não existe zagueiro que sobreviva a isso, tá? Só pra te falar. Então, o seu estabanamento já está passando de todos os limites. Já digo, não acho tecnicamente você ruim, mas acho que você falha. Quando você falha feio. E quando um zagueiro falha feio, o desastre é inevitável. Então eu não vou mais ficar passando pano para você não, tá? Se nos jogos que você jogar até o fim do ano você cometer mais alguma falha comprometedora, por mim em 2023 que seja emprestado, tá? Não fiz. Se tiver proposta de algum time para vender, pode vender. Não vai existir mais futuro para você no Corinthians. Quer dizer, não que eu decida isso, mas por mim não existiria mais. Eu sou o Vitor Pereira, eu chego e falo nele, falo, ó, mais uma falha comprometedora, mais uma falha grave e você não entra mais em campo, tá? E você vai ser emprestado. Porque, pô, já deu, né? Não adianta nada. Tem algum zagueiro que tem técnica, tal, é rápido, mas não dá pra ter uma falha comprometedora todo jogo. Não tem como, tá? Então, se não é o Bambu, que hoje não entrou em campo, ontem não entrou em campo, graças a Deus, aí vem o Raul Gustavo e faz isso. Então o Corinthians precisa de zagueiros para reposição. O Caetano vai voltar, mas ainda é garoto. O Corinthians vai ter que ir no mercado buscar mais um zagueiro, não velho, mas um zagueiro com mais experiência, com mais panca, porque o Gil tá lento também. Então o Bruno Mendes sim, esse vai ser útil. O Balbuena a gente sabe se vai ficar depois do meio do ano. Então o Corinthians precisa trazer pelo menos mais um ou dois zagueiros aí com experiência, tá? Senão em jogos desse aí as coisas vão se comprometer. Pedir de novo para você se inscrever, né? Deixar seu joinha, ativar o sininho e vai Corinthians.